Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise deste Impala 67 Sport Sedan do seriado Supernatural, feito na escala 1:18 pela Greenlight na linha Artisan. Então não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, verifique também sua inscrição, aproveite também para curtir e compartilhar o vídeo e clicar no sino para as novidades. Vamos então tirar esse carro da caixa e dar uma olhada melhor nele. É isso aí, então vamos lá. O Impala fora da caixa, esse Impala é bastante emblemático, aliás, pessoal que assiste a esse seriado Supernatural, eu particularmente nunca assisti, mas o que me atraiu foi realmente o carro, porque quando eu vi esse Impala com essas rodas de liga, essas spotlights, achei que ele tinha um jeito bem invocado mesmo. Eu sempre gostei muito das linhas do Impala, todos os anos dele, desde 1958 até o último modelo produzido. Então foi um carro que me atraiu bastante, inclusive por ser um sedã hardtop, eu acho muito bacana com esse vão todo aberto com as janelas baixadas. E aí resolvi adquirir esse carro já faz um bom tempo. Aliás, dos Impalas da Greenlight Artisan que eu já analisei aqui no canal, esse foi o primeiro deles e está sendo o último deles a eu analisar aqui. É um modelo muito bacana nessa linha Artisan. Como eu sempre digo a respeito dos Artisan, o acabamento é muito bonito, bem caprichado. O que mata nos Artisan é a parte de baixo, que realmente poderia ter um pouquinho mais de capricho. O fato também de não ter partes móveis, ele é todo fechado, não abre capô, não abre portas, não abre porta-malas, também é um pouco frustrante para quem gosta de detalhes nas miniaturas, porque seria interessante ter um carro desse com as partes móveis todas, motor bastante detalhado, isso seria bem interessante. Principalmente porque o Impala é um dos carros mais fascinantes já feitos pela General Motors. Eu particularmente sou um grande fã desse modelo. O Impala tem uma característica bem interessante, porque praticamente não teve nenhum ano em que os modelos se repetissem. Isso só começou a acontecer mesmo a partir de 77, quando ele passou a ser aquele carro um pouco mais quadrado. Antes disso, de 1958 até 1976, os Impalas eram praticamente exclusivos cada ano que aparecia. Cada ano eles tinham um tipo de alteração, e esse modelo de 67 foi quando ele teve uma carroceria bem bojuda mesmo, linhas bem avantajadas. Ele era um carro grandalhão e ao mesmo tempo potente, principalmente o modelo 427, ele tinha uma gama de motores enorme. Nesse ano, 67, ficou um carro bastante chamativo. Em 68, ele praticamente quase que repetiu a carroceria, mas com frente e traseiras bem diferentes. Então, olhando o Impala 67 e olhando o Impala 68 de lado, inclusive, já dá para distinguir um do outro pelas setas nos paralamas dianteiros e pela curvatura dos paralamas traseiros também. Olhando a frente e a traseira, dá para ver que são bem diferentes. Esse modelo do seriado, em particular, eu não tenho mais informações a respeito do carro no seriado, mas o carro em si é um Impala Sport Sedan 1967 com rodas de liga, que não são rodas originais, sem os pedaços dos frisos da frente na ponta do paralama dianteiro, com essas spotlights que eram muito usadas nos carros de polícia e eram também uma espécie de acessório de época, e com esse interior preto com o painel e as forrações de porta na cor creme. É uma combinação que ficou bem característica e bem interessante. As garras do para-choque, o para-choque, a grade nesse modelo são todos muito bem feitos, apesar da grade não ser exatamente uma grade, a imitação dela com essa pintura preta nos vãos e os frisos são todos muito bem feitos. Como todo carro temático, ele tem apenas o local do emblema, mas não o emblema Chevrolet. Eu não sei se eles fazem isso por causa de questão de royalties. Provavelmente seja, tanto que aquele outro Impala cinza que eu já apresentei num vídeo anterior também não tinha a logotipia original do Impala. Os únicos Impalas que tinham os emblemas da Chevrolet e as gravatinhas foram aqueles modelos branco e o outro azul com teto branco que eu já apresentei em vídeos anteriores. Esse modelo é um Impala customizado, no caso pro seriado. Quem tiver alguma informação a mais do seriado e quiser colocar aí nos comentários, fique à vontade. Eu realmente do seriado eu desconheço, então não tenho muito como opinar, tenho mais como opinar a respeito do carro. O que ele tem de diferente de um Impala normal? Aquelas duas spotlights são colocadas aqui, são um acessório de época, eram muito comuns em carros de polícia.
Neste caso, elas são fixas, nesse modelo, elas não são ajustáveis, inclusive tem até uma advertência na caixa para que não se tente ajustar isso aí para não quebrar, porque elas são frágeis. E aqui na ponta do paralama, eles não têm um pedacinho do friso lateral que o Impala normalmente teria. Então, ele parece ser um carro que foi reformado e customizado, uma espécie de resto mode, que eles chamam, que é o restaurado modificado. Mas mesmo assim ele ficou um carro bem atraente e essa cor preta com esses cromados realmente realçam bastante. Os cromados têm uma qualidade muito boa, as linhas do carro são muito bonitas, são muito valorizadas nesse modelo feito pela Greenlight na série Artisan e, como não poderia deixar de ser, os detalhes são todos feitos em peças à parte, como as lentes dos faróis e as lentes das setas aqui que são feitas em acrílico, uma qualidade muito boa. A Artisan capricha nesse aspecto visual do carro. Esse carro infelizmente não tem nada que abre, mas dá para mostrar o interior dele que tem uma boa qualidade, tem o painel ali com o logotipo Impala, feito numa cor creme muito bonita. Os instrumentos do painel também são bonitos, o volante dele é bem de acordo com o carro, tem a alavanca do câmbio ali na coluna, banco inteiriço, como era típico nesses modelos, os painéis da porta, duas manivelas, a exemplo do que acontecia no Galaxy, tinha uma manivela para baixar o vidro e outra manivela provavelmente pro quebra-vento. Aqui os bancos traseiros, por exemplo, têm cintos de segurança estampados no plástico e o teto do carro tem uma espécie de forração, embora não tenha os paraçóis. No geral, o acabamento desse carro, a qualidade do interior dele, é muito bem feita, apesar do carro ser um modelo simples, totalmente selado. Deste ângulo, uma vista melhor do painel. Dá para ver que o painel é muito bem feito nesse carro. Apesar de ele não abrir nada, dá para ver bem o interior. O carro tem um realismo bom, muito bem feito. Volante de 3 raios. E os pedais do carro, que é um carro automático, tem o acelerador e o freio. E bem ali do lado esquerdo é o freio de estacionamento desses carros que era acionado com pedal, exemplo do que acontecia também nos Galaxies. Alavanca de câmbio de 3 marchas acima do volante. E logo depois da alavanca de câmbio, onde seria o visor dela, BRND 2.1. A traseira do carro também é muito bonita, muito bem detalhada. As lanternas típicas do Impala, que são aqueles 3 gomos. Os 2 gomos mais externos e mais internos são de lanterna e o do meio da luz de ré, diferente do Biscayne que só tinha 2. Nós pudemos ver naquele Biscayne da polícia de Nova York, o Biscayne normalmente não tem aquele friso no meio. O trinco do porta-malas é estampado na carroceria. No meio tem só a gravatinha da GM, ele teria um logotipo Chevrolet perto da lanterna direita. Este carro não tem, é meio que comum nos temáticos terem isso. E ali embaixo só 2 pequenas simulações do que seriam as saídas de escape, já que a base desse carro é bastante pobre em detalhes. É a única coisa que eu diria que peca assim bastante na linha Artisan, porque os carros são muito bonitos. Aqui na lateral do Impala, o carro realmente é muito grande. Esse carro é do tamanho do Galaxy mesmo, tanto que era um concorrente dele. Aliás, o Galaxy americano de 67 tinha linhas também mais bojudas, como as do Impala. Não era tão reto quanto o nosso Galaxy 67, já que o nosso Galaxy 67 era o americano 66. Neste caso, deste carro, as rodas de liga no lugar das rodas originais, e uma diferença do Impala original é a ausência da continuação do friso aqui. Esse modelo da série só tem o friso traseiro e os das portas não tem o pedaço aqui do dianteiro. É um carro muito bonito, realmente essa cor preta ficou muito boa nele e a pintura desse carro tem uma qualidade muito boa. As maçanetas, assim como a fechadura e a moldura da janela, no caso desse carro, são estampadas no metal com a pintura prata imitando o cromado. Eu pretendo mais para frente fazer um comparativo entre esse Impala Sport Sedan e o Impala Hardtop 2 portas, feito pela Erto Authentics. É lógico que em termos de miniatura não tem nem o que comparar de um com o outro, mas mais para a gente poder ver a diferença entre as duas carrocerias dos carros, do sedã e do coupé. O chassi desses carros da Greenlight nessa linha Artisan é a parte imperdoável dos carros. Eu até perdoo não ter nada que abra, porque, como eu disse, é melhor ter tudo fixo, mas não ter nada tosco, do que ter partes móveis e um acabamento porco. Não é o caso dos Greenlight Artisan, porque eles têm um acabamento bom no carro, no geral. O carro, no geral,
tem uma aparência muito boa, muito bonita, só que no caso desta base, desse chassi, decepciona bastante, porque afinal de contas a gente não consegue ver quase nada de detalhe aqui embaixo. É uma imitação muito simples mesmo, muito simplificada da parte de baixo do carro, dos eixos, dos escapes. O motor praticamente não se vê nada, o câmbio praticamente não se vê, o cardan quase inexistente, diferencial muito esquisito mesmo. O tanque parece mais um banco de Kombi do que um tanque de carro. E as ponteiras dos escapes que estão apenas mais ou menos. Esta base desse carro poderia melhorar muito. Ele poderia ter rodas que esterçassem, que aí seria interessante. Essa base realmente decepciona bastante. O carro é muito bonito, mas essa parte avaliando esse carro de 0 a 10, eu daria para ele uma nota 7. Se fosse para levar apenas o aspecto externo dele, a pintura, o acabamento dos detalhes do interior, dos cromados, rodas, pneus, ele mereceria uma nota mais alta, com certeza, porque afinal de contas ele é bem caprichado nisso, as lanternas são bem feitas, são bem refinadas, faróis, grade, os vidros têm uma transparência boa. É um carro atraente, foi uma miniatura que foi muito feliz em ser escolhida, porque afinal de contas, independentemente do seriado, o Impala 67 é um carro muito bonito e muito emblemático. E o Sport Sedan não deixa de ter o seu charme, embora o coupé seja normalmente mais cobiçado. Nesse aspecto, realmente ele mereceria uma nota melhor. Só que ele não tem essa nota melhor, porque um carro deste padrão poderia ter todas as partes móveis, a Greenlight sabe fazer isso. A parte de baixo dele realmente é algo que decepciona, então isso não me permite avaliar melhor um carro desses, inclusive porque essa linha Artisan não é das linhas mais em conta que existem. Fica aí o meu recado para a Greenlight. Se alguém da Greenlight vir algum vídeo meu e quiser adotar a sugestão, melhora essa parte de baixo, que já é um ótimo começo para essa linha da Artisan, que é uma linha bonita e tem modelos de carros bastante interessantes que outras marcas e outras linhas não fazem. Então agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Verifique sua inscrição para ver se você ainda está inscrito. Se você não for inscrito, aproveite também para se inscrever. Deixe aquele like que ajuda bastante o vídeo. Aproveite também para compartilhar. E deixe aí embaixo os seus comentários a respeito do carro, a respeito do vídeo. Se você tiver alguma informação a mais sobre o carro ou mesmo sobre o seriado que queira compartilhar conosco, que afinal de contas, quanto ao seriado, eu desconheço completamente. Eu conheço um pouquinho do carro e o meu foco aqui foi no carro. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.